Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação feita ontem à noite do comentário de rádio que foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 10 de outubro, por mais de 200 emissoras. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. O Departamento de Estado ligou ontem para o Itamaraty com convite do secretário de Estado Marco Rubio, que é o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, para que o ministro de Relações Exteriores de Direito do Brasil, Mauro Vieira, vá a Washington para um encontro sobre as tarifas, né, a sobretaxa. Como o Trump já deixou bem claro, a base da negociação vai ser a necessidade de o Brasil reabilitar a liberdade de expressão e o Estado de Direito. Porque os americanos sabem que perdemos isso com atuações do Supremo e omissões do presidente da República, que jurou perante o Congresso Nacional defender a Constituição. Parece que há uma ligação assim dos presidentes de poder para que tudo seja mantido, para que não venha de novo nenhum governo maluco a cortar as benesses, os privilégios, né? a doce vida do mundo estatal. Bom, estou dizendo isso porque a carga de impostos é insuportável e eu vejo a mídia que deveria servir à sua audiência, mas serve ao que a sustenta com propagandas desnecessárias, né? A mídia chama mais imposto o equilíbrio fiscal. Quando há déficit, não diz que é déficit, diz que é um evento de desequilíbrio. E só fala em arrecadação, não fala em cobrança de mais imposto. Que os deputados, representando condignamente os seus mandantes pagadores de impostos e oprimidos pelos impostos, derrubaram essa última tentativa de cobrar mais 17 bilhões do pagador de impostos. Gente, ontem, entre Putin e o presidente do Azerbaijão. E Putin revelou que, ao pedir desculpas, que foi a defesa aérea russa que derrubou o avião da empresa aérea do Cazaquistão, do Azerbaijão, a Azerbaijan Airlines, matando 38 pessoas, e que foi a defesa antiaérea russa que abateu o avião. Não exatamente abateu diretamente, mas com 2 mísseis que foram explodidos no flanco do avião, do lado, a 10 metros do avião, tanto que o piloto disse que tinha havido uma colisão com uma revoada de pássaros, porque o míssil foi destruído, foi uma autodestruição do míssil para que não caísse em algum lugar do território russo, né? Mas atingiu o avião. Os estilhaços, né? Foi como explodir uma granada próxima. Os estilhaços perfuraram a fuselagem, o avião tentou ainda um pouso, mas não deu e morreram 38 pessoas. Parece que teve muito sobrevivente. E Putin pediu desculpas e disse que vai indenizar as famílias e a companhia aérea. Os mísseis teriam sido disparados, segundo Putin, porque havia a suspeita de presença de drones
da Ucrânia. Agora, falando em drone, eu fico preocupado com essas coisas chinesas. Estava lá numa cidade que é famosa por fazer demonstrações de fogos de artifício, aqueles desenhos no ar que fazem com drones, Liuyang, né? E aí começou a pegar fogo nos drones, milhares de drones que estavam fazendo desenhos maravilhosos no céu. E caíram sobre o povo que estava lá embaixo assistindo. Não tem registro de morte, mas a gente não fica sabendo se queimou alguém, né? Provocou alguns incêndios, pequenos incêndios que foram logo apagados, mas foi como se fosse uma chuva de meteoro caindo sobre o povo que estava lá. Então, a China tem feito maravilhas, né? Aquela ponte maravilhosa, aeroportos com a maior rapidez, mas às vezes dá errado. Foi uma sucessão de destruição dos drones pelo fogo, como se tivesse dado um circuito neles. Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite, e o comentário foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro. Lembre-se de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia! Eu vi agora no Instagram uma postagem do deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, Antônio Tanger, dizendo que recebeu uma delegação brasileira com um relatório sobre os direitos humanos no Brasil, as liberdades, o avanço do Estado sobre a nação, e que está encaminhando isso para o Parlamento Europeu examinar. Quem são os responsáveis por isso? Interessante. A propósito, falando de Europa, né? Eu fiquei curioso porque eu soube que o Eduardo Talhaferro está lá na região da Calábria, mas ele não pode percorrer a Calábria toda. Ele fez um compromisso com o governo italiano enquanto não decidir sobre o pedido de extradição dele, feito pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que pediu prisão também, mas a justiça italiana não acatou. Ele teve, sim, né, ele deixou o passaporte, a identidade e um compromisso de não se ausentar da província onde ele mora. Eu fui ver a província qual é. Né? É a província de Catanzaro, que fica na Calábria. É na sola da bota. E aí eu descobri mais um lugarzinho da Itália que eu não conhecia. Né? Sensacional, Catanzaro. Tem um teatro maravilhoso, Teatro Politeama, 2 pontes maravilhosas, parece que saem de 2 montanhas, costa do Mediterrâneo, maravilha. Um lugar muito bonito, centro histórico, belíssimo. Acho que o Eduardo escolheu bem um lugar para ficar lá, refugiado político, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. Bom, gente, vocês lembram, eu queria falar do Rio Grande do Sul e essa força de não esperar por governo. Aconteceu com a ponte lá do Rio das Antas, que foi derrubada e as pessoas reconstruíram. Lá na ponte do Forqueta, também entre Lajeado e Arroio do Meio, que as empresas participaram, doando material, aço, enfim, tudo que podiam para construir logo a ponte. E agora eu vejo que o pessoal que está preocupado com o futuro, ciência, tecnologia, inteligência artificial, não esperou, né? E a iniciativa privada, com doações dela, aportou 400 milhões para fazer o ITEC, Instituto de Tecnologia e Computação. Vai fazer o quê? Filantropia, bolsas de estudo para jovens se formarem lá, morando internos. Tem
20 hectares o terreno, a prefeitura de Gravataí dá a urbanização, faz tudo, infraestrutura, água, luz, etc., né? E eles já faziam isso em relação à PUC, com bolsas lá para a formação de gente nessa área, né? Qual é a exigência para receber a bolsa? Óbvio. É baixa renda, não é cor da pele. É baixa renda. Justiça, né? Bom, você sabia que tinha uma deputada brasileira do Ceará, representante do povo do Ceará, deputada federal. Estava na flotilha da Greta, indo lá supostamente para levar auxílio humanitário para a faixa de Gaza, para favorecer o Hamas, né? Gente, só não tem paz lá por causa do Hamas, que obedece ao Irã. O Hamas e o Irã e o Hezbollah querem a extinção de Israel. Já fizeram acordos entre a Organização da Libertação da Palestina, do Yasser Arafat, e Israel, no tempo em que era o chefe de governo Menachem Begin. Os dois receberam o Prêmio Nobel da Paz. Criou-se a Autoridade Palestina, então, sabe o que o Hamas fez? Passou um rolo compressor em cima da OLP da Autoridade Palestina e manda na faixa de Gaza e em grande parte da Cisjordânia. E aí aproveita o Hamas e entra e trucida 1.200 israelenses não combatentes, crianças no forno micro-ondas, bebês no forno micro-ondas, né? Estupros, levaram mais 200 e tantos reféns, né? Esse é o Hamas. Tem uma deputada aqui, Lisiane, como é o nome? Lisiane Lins, PT do Ceará. Estava lá no barco e está repetindo o que a Greta disse: fomos sequestrados por Israel. Israel fez uma barreira naval, né, para evitar que o Hamas recebesse armas, munição, né, foguetes, né, que atira contra Israel de hospitais, de mesquitas, de cemitérios, né, onde estão os foguetes. Ajuda humanitária, sabe quem dá? Israel. Eletricidade, água, sempre. Israel teve que fazer manutenção porque aquele ataque do Hamas estragou a maior parte das entradas de eletricidade, né? E emprego. Sabe que o pessoal da faixa de Gaza que está empregado em Israel ganha salário 6 vezes mais. Só para a gente ser informado no meio dessa onda de desinformação. De Brasília.